Fala pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel, sócio, membro do Comitê de Investimentos da TRX. Estou aqui hoje com o Vinícius Araújo, trabalha aqui no nosso time de RI, e também aqui hoje com o Raul, que é o responsável aqui, o Portfólio Manager da tese de ativos de estados da TRX. Então, esse é o primeiro webcast que a gente está mudando um pouquinho aqui o nosso esquema de apresentação. A gente utilizava esse espaço, né, para falar única e exclusivamente do TRX F11, e agora a gente vai fazer um webcast maior, então vai ser um webcast da TRX em si, em que a gente quer trazer aqui mais conteúdo, né, falar mais um pouquinho de mercado, falar sobre a performance dos fundos, e também entrar no detalhe aí, tanto do TRXY11, que é o nosso novo fundo, um hedge fund voltado para ativos listados, né, então FIIs, CRIs, ações de empresas imobiliárias, etc., e também do TRX-F11, claro. Vamos falar bastante aqui também do relatório gerencial do TRX-F11 de dezembro de 2024. Então, obrigado pela companhia de vocês e vou passar aqui a bola para o Raul, que vai começar falando um pouquinho de cenário, e depois o Raul e o Vinícius vão trazer também as principais informações do relatório gerencial do TRXY, e por final a gente entra e faz o nosso tradicional webcast aqui sobre o TRX-F11. A gente quer também, não ficar muito extenso aqui e de qualquer maneira a gente também quer deixar um menu agora em todos os nossos vídeos. Então quem quiser ir para cada assunto especificamente pode ir passando, pode ir acessando esses capítulos. A ideia é que a gente traga de novo mais conteúdo e que agregue mais valor com o nosso webcast mensal. Beleza? Então obrigado, passo a bola aqui para o Raul. Fala, Raul, tudo bem? Bom, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre o cenário, né? Apresentar aqui qual foi a nossa visão sobre o cenário aqui de 2024, o que a gente tem de perspectiva também para 2025 em relação aos fundos imobiliários e ao mercado de investimentos líquidos. Então, no IFIX, a gente acabou vendo ali em dezembro um mês de muita volatilidade, onde até o dia 19 de dezembro a gente tinha uma queda ali de aproximadamente 8%, que no final do mês acabou gerando ali uma queda intramês de 0,67%. Né? Então, trazendo essa volatilidade com o início do mês bastante negativo e o final do mês positivo ali, tendo um início de um rally, o que nos surpreendeu positivamente, fazendo com que a alocação ali do TRXY fosse bastante estratégica e a gente conseguisse fazer movimentações dentro da carteira, inclusive dentro do mês. No cenário do IFIX, né, acabou que o ano ficou bastante negativo, em menos 6%, enquanto o Ibovespa, com um pouco mais de volatilidade, em menos 10%, justamente por conta de um cenário macroeconômico muito diferente. Né? A gente tinha ali expectativas no início do ano muito positivas, esperando ali que a Selic, por exemplo, encerrasse o ano em 9%, inflação relativamente controlada, um dólar mais baixo do que encerrou o ano, e com esse início do ano mais positivo, os fundos imobiliários tiveram um início muito bom, né, com fundos de tijolo fazendo captações recordes, né, por exemplo, do BTLG, do XPML, que foram ali muito acima do que a gente tinha visto anteriormente em fundos de tijolo, né, e no final do ano uma performance bastante negativa, porque o cenário mudou muito. A gente viu ali a inflação voltando a subir, algumas expectativas ali foram quebradas, e a Selic, a trajetória da Selic, que estava indo em queda, ela voltou a subir. E com essa subida da Selic, o cenário do mercado, tanto de fundos imobiliários de tijolo quanto de papel, sofreu bastante, principalmente na parte de tijolo, onde a gente acabou tendo ali muitas boas oportunidades, com as operações em si indo muito bem, por exemplo, em shoppings, edifícios corporativos tendo novas locações, shoppings também tendo
NOIs, né? Assim, uma operação cada mês melhor, mas isso se traduzindo ali em dividendos, mas não necessariamente se traduzindo em valorização da cota. Isso porque, com a subida da Selic, o prêmio de risco-retorno acabou compensando e boa parte ali dos investidores saindo ali da classe de fundos imobiliários, indo para classes mais de renda fixa. E a gente vê isso como boas oportunidades para investidores que têm um pouco de paciência para investimento de médio a longo prazo. E com isso, a gente acredita aqui que é um cenário que começa o ano de 2025 bastante pessimista ainda, né, com uma expectativa de taxa de juros indo para próximo de 15%, uma inflação relativamente mais alta também, próximo ali de 5%, de acordo com os dados atuais ali do BC. A gente está falando isso agora, né, no dia 9 de janeiro de 2024. Isso pode mudar, né, ao longo do ano, como foi ali no ano passado. É sempre muito difícil prever, né, o que vai acontecer e boa parte das vezes a gente vê que o cenário traçado ali no Focus, ele majoritariamente é errado, né, até o final do ano, mas ele vai se ajustando ao longo do caminho e a gente pode trazer ali algumas oportunidades. A gente fez um estudo no relatório do TRXY bastante específico sobre os cenários dos fundos imobiliários, trazendo ali basicamente quatro janelas de momentos de mercado em que houve tendências inversas para a taxa de juros futuros e para o IFIX, onde o IFIX, onde na primeira janela a gente tinha uma expectativa positiva, um cenário bastante otimista, em que o IFIX ali entre 2018, no meio de 18 até o final de 19, teve um rally de valorização bastante expressivo, tendo o ano de 2019 sendo o melhor ano para o índice de fundos imobiliários, com valorização de 36%, com um volume de captações bastante expressivo e uma queda de taxa de juros futuro também bastante expressiva. Aí depois ali em 2020 teve a pandemia e ali assim teve uma quebra de expectativas, ali foi uma pandemia, então foi um cenário muito adverso, aí a gente tira essa parte aqui do cenário e coloca uma segunda janela, né, de cenário, que foi uma janela relativamente mais negativa, né, onde havia um pessimismo um pouco maior. E aí, o que aconteceu nesse cenário? Tinha uma expectativa de inflação mais baixa, controlada, e que foi sendo quebrada ao longo do ano ali de 2021, com inflações cada vez maiores, muito acima do que estava esperado. E aí o Banco Central, para combater essa inflação, teve que elevar as taxas de juros, surpreendendo o mercado ao elevar acima das expectativas, e aí trouxe uma nova queda para os fundos imobiliários, ali, trazendo um cenário um pouco mais de estabilidade no ano seguinte. E em 2023, a gente tinha de novo uma expectativa ali mais positiva, né? Do meio do ano até o início de 2024, uma expectativa um pouco mais positiva também para captações, para fundos imobiliários, mercado imobiliário de modo geral, porque a gente já tinha ali batido o teto de taxa de juros e o Banco Central já sinalizava ali um novo ciclo de corte de juros, de taxa de juros, que poderia ali se aproximar de 9%, que foi como a gente começou o ano de 2024. E agora, nesse finalzinho do ano, que é o quarto recorte que a gente coloca aqui no nosso gráfico, que é o cenário atual, que a gente está num cenário um pouco mais pessimista, né, com uma expectativa de ainda aumento de taxa de juros, né, com o Banco Central falando ali na última ata do Copom que
pode ter mais 2 altas ali de 1 ponto percentual, né, levando a taxa para 14,25, as expectativas do Focus ali já estão mais próximas de 15, e a gente tem ali um sentimento ali em relação à inflação que está maior do que realmente ela está impactada ali no IPCA. Então, com isso, o cenário para fundos imobiliários ele acaba sendo um pouco mais desafiador, tá? Tanto para novas captações quanto para um cenário ali de dividendos, né? E o que a gente vê, né, nesses cenários pessimistas são as melhores janelas de oportunidade para comprar ativos relativamente baratos, com uma boa margem de segurança, né, com um carrego muito bom e que vai trazer ali, num próximo ciclo de otimismo, um bom ganho de capital, né? Então, carregando uma posição ali em fundos imobiliários nesse momento, né, comprando fundos imobiliários nesse momento mais pessimista, é onde o investidor consegue carregar a melhor valorização e ali o melhor retorno dentro do seu portfólio, né? Então, agora, Araújo, queria passar a palavra para você para passar os principais destaques ali do relatório ali do TRXY, e aí depois eu volto para falar um pouco do comentário ali de gestão. Legal, obrigado, Raul. Valeu pela introdução, Gabs, pelos comentários iniciais. Bom, falando um pouco no que aconteceu aqui nesses últimos 2 meses em relação ao TRXY. Bom, primeiramente nós tivemos a conclusão da captação dos recursos para o TRXY em novembro, totalizando um montante total captado de 36 milhões. O fundo teve o início das negociações das cotas na Bolsa de Valores de São Paulo, a partir do dia 2 de dezembro de 2024. Então, foi o dia que a gente teve o IPO do fundo, onde as cotas passaram a ser negociadas. Durante o mês de dezembro, nós tivemos a primeira distribuição de dividendos do fundo, equivalente ao valor de 17 centavos por cota, o que dá um dividendo mensal de aproximadamente 1,72%. E vale destacar que é um fundo de base 10, então esse foi o dividendo equivalente ao mês de dezembro, aos detentores de cotas no último dia do mês. Também aproveitamos para anunciar o guidance de distribuição para o primeiro semestre, que ficou ali entre 10 centavos e 13 centavos por cota. Então, a gente tem esse patamar de distribuição até junho de 2025. E o fundo encerrou o mês com 303 cotistas, então a gente gostaria de agradecer mais uma vez aqui a confiança desses primeiros investidores do fundo, e acho que com isso a gente conclui os destaques do mês pro TRXY, e a gente pode voltar a falar agora dos comentários de gestão e o que aconteceu aí nesse último mês. Boa. Como o fundo ele captou ali no finalzinho do ano, Araújo, a gente conseguiu trazer ali no mês de novembro, a gente conseguiu concluir essa captação, e ao longo desse primeiro mês, né, a captação encerrou no dia 14 de novembro, e até o dia 19 de novembro a gente já tinha 100% desses recursos alocados. Isso foi um dos melhores momentos que a gente poderia ter para alocar, dado esse cenário aí mais negativo que a gente teve dentro do IFIX, e a gente acabou até alocando mais recursos até em fundos imobiliários do que a gente tinha na nossa viabilidade. A gente considerava ali cerca de até 20%, 30% em crédito, e a gente acabou alocando apenas 12% dos recursos em crédito, comprando ali 2 ativos que estão ali destacados no nosso relatório gerencial do TRXY, e a gente fez a maior parte da alocação, de fato, em fundos imobiliários, aproveitando essas oportunidades. E com a recuperação ali dos fundos imobiliários entre o dia 20 de dezembro e o dia 30 de dezembro, a gente conseguiu já gerar ganho de capital relevante para os nossos investidores e fazer ali muito acima da média, muito acima do que a gente estava esperando dentro da própria viabilidade. O que fez com que o dividendo, esse primeiro dividendo, que a gente esperava ali distribuir
torno de 15 centavos, superasse e fosse para 17, e também trazendo um carrego dessa posição muito melhor do que a gente estava esperando. E aí, por isso, a gente conseguiu trazer nesse primeiro relatório de gestão esse guidance de distribuição ali entre 10 e 13 centavos. Dentro da alocação, né, então ali a gente começou uma alocação muito forte, até colocando aqui o gráfico, né, como é que ficou a alocação em novembro e dezembro. Em novembro a gente tinha 65% alocado já em fundos imobiliários, e aí em dezembro a gente encerrou com quase 86%, já fazendo um pouco de giro de ganho de capital e tendo ali 2% em ações, que são basicamente duas ações, uma de shoppings e uma de uma incorporadora. E a nossa estratégia de alocação em fundos imobiliários, né, que é a maior parte aqui dessa carteira, ela está dividida ali em fundos que tem ali um percentual maior ali para ganho de capital, e que a gente está olhando ali para um médio e longo prazo dessa posição. Uma parte para renda, então que já vai gerar uma renda assim, acima da média, né, assim, próximo de 13%, 14% de dividend yield, e uma parte que ficou entre renda e ganho de capital, que a gente está olhando para as duas partes da pizza aqui, né, que é uma parte maior, que é quase 50% dessa alocação. E a gente está bastante diversificado entre fundos que a gente comprou aqui, ativos financeiros, shoppings, outros hedge funds que estavam com bastante desconto e que geraram uma oportunidade para a gente fazer essa alocação rápida, galpões logísticos, renda urbana. Está tudo isso detalhado lá no nosso relatório gerencial. E Araújo, teve alguma pergunta lá do público? Sim, bom, nós recebemos duas perguntas aqui através do nosso Instagram e do nosso e-mail. Embora a gente já tenha respondido aqui ao longo do relatório, acho que vale a gente destacar para deixar aqui registrado. Então, a primeira pergunta é para quando está prevista a publicação do relatório gerencial do TRXY? E aí destacar também qual a nossa expectativa de publicação para os próximos meses. Boa. A gente tem aqui uma expectativa para todo quinto dia útil a gente publicar o relatório do TRXY. Então, nesse mês de janeiro, a gente publicou no dia 8 de janeiro, né, esse relatório do TRXY, referente ao mês de dezembro. A segunda pergunta aqui e a última, a gestão já esperava esse primeiro resultado de distribuição para o TRXY? Acho que vale destacar novamente. Não, a gente não esperava que fosse um resultado tão bom, porque a gente não considerava ali, nesse primeiro resultado, já ter ganho de capital a distribuir, né? Então, esse foi um ponto bastante importante aqui desse relatório, que a gente esperava ali distribuir nessa primeira distribuição 15 centavos, e foi um pouco acima ali do que a gente esperava, né? Então é isso. Pô, obrigado, Raul, obrigado pela presença. Primeiro webcast que você participa aqui com a gente para o TRXY. Nosso novo fundo, um fundo em que a gente quer trilhar uma trajetória similar ao do TRXF11. Ele começou pequeno, mas no momento de mercado muito promissor, né, para a realização de alocações. E quem quiser conhecer mais sobre o TRXY, sobre o hedge fund, a estratégia, o time de TRX que toca essa estratégia, a gente tem um vídeo no próprio canal do YouTube da TRX sobre o TRXF11. Eu e o Raul fizemos esse vídeo aqui aproximadamente 2 meses atrás, justamente para explicar e para apresentar essa nova estratégia do TRXY. Então, é só ir lá no canal da TRX Investimentos no YouTube, pesquisar lá no nosso canal TRXY e vocês vão ver esse vídeo, que é um vídeo curto de aproximadamente 8 minutos, explicando a tese, explicando o fundo e o que a gente está buscando com esse novo fundo aqui na TRX, tá bom? Boa. Mais uma vez, obrigado, Raul. Obrigado. Valeu, Raul. Valeu pelo espaço aqui, e aí até o próximo mês. Até o próximo mês. Obrigado. Valeu. Bom, agora falando aqui do TRXF11, como a gente sempre começa agradecendo, né? Mais uma vez, obrigado. A gente terminou o ano aí com aproximadamente 184 mil investidores no TRXF11.
Foi o ano em que a gente mais cresceu a base de cotistas, né? Adicionamos aí a base de cotistas mais de 57 mil novos investidores em 2024, mesmo sendo um ano tão desafiador, principalmente no segundo semestre. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês pela confiança, e o que vocês precisarem, tiverem dúvidas, a gente está aqui para esclarecer e para ajudar. Bom, e falando um pouco aqui, o resumo do que aconteceu no último mês e os assuntos que nós vamos abordar ao longo do relatório. Primeiro, o grande destaque, o TRXF11 registrou uma distribuição histórica de dividendos, equivalente ao valor de R$ 2,50 por cota, mas a gente vai detalhar um pouco mais ao longo do relatório. A evolução, o crescimento da base de investidores durante o ano de 2024 em mais de 57 mil investidores, então é o ano que nós conseguimos mais crescer a base de investidores do fundo. Houve a expansão do ABL de 2 imóveis locados para o Grupo Mateus em Petrolina e Juazeiro. Essa expansão foi custeada 100% pelo locatário, então a gente também deve detalhar um pouco mais sobre a estrutura e o que ocorreu ao longo do relatório. E a performance do fundo, como a gente gosta sempre de destacar, desde o início das negociações na Bolsa de Valores, o fundo registra uma rentabilidade de cotas mais dividendos de mais de 64%, contra o IFIX no mesmo período negativo em 0,13%, o que demonstra aí uma diferença positiva muito grande em frente ao índice comparativo. O volume médio de negociações do fundo foi acima de 7 milhões de reais durante o mês de dezembro, e nós tivemos um volume médio de negociações em 2024 de 8 milhões e 100. Então, a gente registrou aí um ano com o maior número de negociações de liquidez média diária do fundo desde o seu início. Então, acho que agora a gente pode entrar mais um detalhe sobre os destaques e o que aconteceu. Beleza, bom, no dia 30 de dezembro, né, a gente anunciou a distribuição de R$ 2,50 por cota, que era o valor teto que a gente mencionou no primeiro guidance que a gente deu para essa distribuição extraordinária de dezembro, né, no relatório de agosto de 24. Ao longo dos meses a gente foi mudando um pouquinho as bandas aí, inferiores e superiores. A gente acabou não conseguindo concluir a venda de 2 ativos que estão para serem vendidos, né, estão em processo de diligência, a gente já falou bastante sobre isso em outros relatórios, então isso fez com que a gente cravasse aí a distribuição de R$ 2,50 por cota agora em dezembro, o que equivale a um dividend yield mensal de 2,43% e um dividend yield anualizado de 29,14% quando a gente faz a conta sobre o fechamento da cota do mês de R$ 102,94. A data de pagamento será no dia 15 de janeiro, aos investidores que tinham cotas no dia de corte, que foi o dia 30 de dezembro. Como eu expliquei aqui, o resultado do fundo foi impactado positivamente pela distribuição extraordinária do TRXB, que a gente já explicou sobre isso também no relatório anterior. Essa distribuição refere-se principalmente à venda com lucro extraordinário dos imóveis das lojas Açaí, Bauru e Dourados, do Mato Grosso do Sul, que eram imóveis de propriedade do TRXB11. Então, o TRXB11 vendeu essas lojas, teve um lucro extraordinário, fez a distribuição desses lucros entre os meses de novembro e dezembro de 2024, e essas distribuições estão impactando o resultado do TRXF11 em dezembro e em janeiro de 2025. E como o Araújo já destacou, essa é a maior distribuição da história do TRXF11, é uma distribuição muito relevante, O fundo mais uma vez conseguiu crescer os dividendos aí distribuídos ao longo do mês, do ano inteiro, quando comparado com o ano anterior. Então, para a gente fica muito feliz de poder entregar esse resultado para os cotistas do fundo. A projeção de distribuição para o próximo semestre ela permanece entre 90 e 93 centavos por cota. Aqui já levando, a gente sempre gosta de destacar que isso é levando em consideração as premissas do fundo que ele tem hoje, o número de cotas emitidas, os imóveis, as vendas que a gente já anunciou, então não tem nenhuma venda nova, não tem nenhuma aquisição aqui projetada também, então tomando por base as características que o fundo tem hoje, a gente tem aí o guidance de distribuição entre 90 e 93 centavos até junho de 2024. E além disso, já esperado uma distribuição extraordinária no fechamento do primeiro semestre de 25, porque a gente ainda tem eventos de lucro extraordinário acontecendo, então
tem a venda das 2 lojas a serem concluídas nesse semestre. A gente já tem um rendimento extraordinário que o fundo recebeu, né? O TXF recebeu do TXB agora em janeiro. Então, quando a gente coloca tudo isso na conta, a gente deve ter uma distribuição extraordinária, nesse momento estimada na mesma proporção da distribuição que a gente realizou agora no mês de dezembro de 2024. Aí já passando para o resultado no ano de 2024, né, destacando algumas informações aqui de como o fundo performou ao longo do ano de 2024 inteiro. Então, o fundo distribuiu aí aos cotistas R$ 12,70 por cota, de novo, né, com um crescimento superior ao índice IPCA, quando a gente compara o crescimento de distribuição 2024 contra 2023. O fundo vem constantemente conseguindo crescer a sua distribuição aí acima da inflação, ano a ano. Além disso, o fundo teve um ano, vamos dizer assim, desafiador, né, assim como todo o mercado, mas foi mais um ano em que o fundo superou com folga aí o IFIX, que é o principal índice de comparação com os fundos imobiliários, e se a gente comparar com os fundos de tijolo só, né, excluindo do IFIX os fundos de papel, a gente tem uma diferença positiva ainda maior para o TXF11. Então, o TXF11 no total rendeu 3,48% em 2024, contra menos 8,69% do índice TRIX tijolo e contra menos 5,89% do IFIX. Então, de novo, teve um resultado bastante diferenciado aí em relação aos principais índices comparativos. Durante o ano, o fundo teve um crescimento de aproximadamente 45% da base de cotistas, né? A gente já falou sobre isso aqui, foi o ano em que o fundo mais cresceu o número de cotistas. Ao todo foram mais de 57.200 novos cotistas no TXF11, se aproximando aí da marca de 184 mil investidores no final de 2024. Por fim aqui, né, falando da nossa carteira imobiliária, a gente teve uma comunicação, né, uma notificação do Grupo Mateus em relação à expansão de área bruta locável de 2 imóveis do fundo. Então, são 2 lojas localizadas em Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, em que foram incluídos aproximadamente 1.000 metros quadrados de área construída e com esse custo ficando 100% para o locatário, né? Então, eles fizeram o investimento, essa obra já está pronta, a gente já apresentou aqui as fotos no relatório gerencial do fundo. E aí essas áreas devem ficar para o fundo no momento da devolução do imóvel ao fim do contrato de locação. Então, é um movimento positivo para o fundo, porque incrementa a área sem necessariamente incrementar em custo, né? Então, a gente acaba tendo um valor por metro quadrado diluído mais barato nesse caso. E além disso, a gente comunicou aqui, né, que a gente trouxe mais um locatário aqui para o TXF11, um locatário de relevância. A Smart Fit Academias locou aproximadamente 1.250 metros quadrados no TR Center Jundiaí, um empreendimento que é ancorado lá em uma loja da Leroy Merlin. O prazo contratual com a Smart Fit vai ser de 10 anos, que no contrato tem uma multa rescisória de 3 meses, com aviso prévio de 4 meses, ou seja, totalizando 7 meses entre aviso prévio e multa rescisória. A área locada representa em torno de 9,2% do imóvel, que agora conta com 9,4% de vacância física. Então, é um imóvel que a gente entregou há pouco tempo, inaugurou lá um empreendimento há pouco tempo, há poucos meses, e a gente já tem aí mais de 90% da BL locada, o que para a gente é além das expectativas do que a gente previu na viabilidade desse projeto. E com essa locação, a vacância física do TXF11 passou a ser de 0,22%, então, que é justamente, né, os 9,4% de vacância física no TR Center Jundiaí. E aí, por último, passando aqui pela estrutura de capital, então o fundo terminou aí o mês com uma alavancagem de aproximadamente 31%. Quando a gente desconta o caixa, né, essa alavancagem líquida cai para em torno de 20,7%. A gente tem um custo médio da securitização aqui de aproximadamente IPCA mais 6,20. Os investimentos em ativos com liquidez totalizavam no final do mês em torno de 330 milhões de reais.
Então a gente continua aqui observando uma situação bem saudável em relação à estrutura de capital do fundo, tá? Com isso, acho que a gente pode passar aqui, Araújo, para as nossas perguntas e respostas dos cotistas do TRXF11. Beleza. Bom, recebemos aqui ao longo do mês 4 perguntas através dos nossos canais, filtramos algumas. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui, se o TRXF11 pretende manter o mesmo patamar de distribuição para 2025, como fizemos agora em 2024. Assim, por enquanto está mantido, né, o nosso guidance de distribuição do primeiro semestre de 2025 é similar ao segundo semestre de 2024. 2024 foi um ano em que a gente vendeu bastante imóvel, né, destravou bastante lucro. Boa parte desse lucro ficou ainda para ser distribuído nesse primeiro semestre de 2025. A gente tem novas vendas para serem concluídas que ajudam aqui na previsibilidade de distribuição. Como os nossos cotistas sabem, né, a gente gosta muito de trazer previsibilidade para os nossos cotistas, então a ideia nunca é diminuir o patamar de dividendos que a gente paga recorrentemente, é isso que a gente luta aqui todo dia para ser mantido. A gente tem algumas negociações em andamento para venda de imóveis, então o que eu posso dizer é que hoje a nossa expectativa é que o patamar de dividendos seja no mínimo o mesmo que a gente distribui recorrentemente aqui todo mês, pelo menos nos últimos meses, tá? E a gente ainda deve ter uma distribuição extraordinária no mês de junho. A gente ainda não quer dar um guidance para o segundo semestre, mas a princípio a nossa expectativa aqui é no mínimo manter o mesmo guidance que a gente tem para o primeiro semestre de 2025. Bom, e falando agora um pouco de portfólio, se a gestão pensa em incluir o segmento de galpões logísticos no portfólio do fundo hoje? Assim, o fundo já teve galpões logísticos, né? A gente já teve 2 galpões logísticos no fundo. O último galpão foi vendido no começo do ano passado, até relativamente recente. Esse é um segmento que a TRX tem muito em seu DNA, né? Foi, ao longo da história da TRX aqui, foi o segmento em que a TRX teve maior participação, né? Porém, hoje a gente enxerga pouca oportunidade nesse setor, principalmente pela escala, né? O que a gente brinca aqui é que hoje o TRXF11 ele é grande e ele é relevante no segmento de varejo, de renda urbana, enfim, em ativos correlacionados, né? Mas no segmento de logística a gente entra na briga com outros titãs aí, né, do mercado, que tem bilhões e bilhões de patrimônio, e escala nesse mercado faz diferença, para você conseguir fazer a melhor negociação possível. Então, com isso a gente tem olhado o setor de galpão logístico um pouco mais distante, mas de novo, a gente gosta muito do setor, a gente tem o know-how para fazer a gestão de galpões logísticos, já fizemos muito disso na história da TRX, mas hoje é um segmento que a gente olha mais à distância. Se aparecer uma boa oportunidade, a gente entender que gera valor para os cotistas do TRXF11, sim, a gente pode trazer para a carteira, mas essa oportunidade vai ter que aparecer, a gente não está ativamente prospectando esse tipo de ativo hoje no mercado. Bom, existe a possibilidade dos imóveis terem projetos de energia solar? Existe, a gente já estudou muito isso, já contratamos consultorias, já fizemos estudos, né, em alguns dos nossos imóveis, mas o que a gente tem visto é que hoje ainda é extremamente complexo a gente buscar esse tipo de solução de energia solar, principalmente para usufruir da superfície dos telhados, né, dos telhados dos nossos imóveis, ou até das áreas, né, de vagas disponíveis nos estacionamentos das lojas que a gente tem. A gente tem mais de 500 mil metros quadrados de telhado, né, com área construída coberta. Então essas áreas poderiam ser, sim, utilizadas para projetos de energia solar. Mas a gente já estudou e hoje o que a gente entendeu aqui, pelo menos por enquanto, é que a viabilidade desses projetos não é tão lucrativa quanto a gente imaginou quando a gente começou a estudar, e por isso está meio que on hold, né? A gente está esperando, estamos estudando, estamos conversando com outras pessoas para ver se a gente encontra uma solução nesse sentido. A gente gosta muito dessa ideia, acho que faz total sentido, mas financeiramente falando, essa viabilidade ainda não para de pé, pelo menos com os estudos que a gente já fez aqui, tá? Então,
de novo, é um assunto ainda que a gente discute em nosso comitê de investimentos, a gente já gastou bastante energia com isso, mas até o momento a gente não encontrou uma solução que justificasse o investimento, né, do patrimônio do fundo para esse tipo de projeto, para a gente conseguir destravar valor aqui nos imóveis do TXF11. Bom, agora a última pergunta, falando um pouco de alocação, qual o racional da alocação da posição que nós temos em CPUR11? Bom, o CPUR11 é o antigo EVBI, né? EVBI 11, é um fundo que a gente tem alocação já há bastante tempo. A gente já discutiu sobre a tese de investimento nesse fundo aqui em outros relatórios iniciais, né? Se você tiver ainda dúvida sobre isso, pode buscar aqui, eu não lembro exatamente qual foi o relatório. Relatório de maio? Então, o relatório de maio de 2024, a gente colocou nosso racional sobre o investimento nesse ativo e em outros ativos da carteira do fundo. Mas o que a gente enxerga lá, basicamente, é que assim, é uma estratégia muito parecida com a do TXF11. A gente tem imóveis lá, muitos dos imóveis que a gente conhece, né, que a gente vendeu, gerou valor para o TXF11, mas que a gente entende que ainda podem gerar valor na mão de outro investidor. A gente confia muito no time de gestão, né, do CPUR, e, enfim, a gente enxerga que ele pode trilhar um caminho parecido com o caminho que o TXF11 percorreu. Então, quando a gente olha o histórico de rentabilidade do TXF11, que tem aí uma diferença positiva de mais de 64% em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente enxerga que o CPUR pode traçar algo parecido, pode ganhar liquidez, pode ganhar relevância, é um fundo que já tem um porte interessante. Hoje o TXF11 é o maior investidor do CPUR, né? Então, se porventura a gente não gostasse de algum movimento, etc., o fundo tem força de opinião dentro desse fundo, mas é um investimento que a gente enxerga que em algum momento a gente vai destravar valor e conseguir encontrar uma porta de saída com um lucro para o TXF11. Essa é a nossa visão, e é por isso que a gente tem um investimento lá no CPUR. Bom, com isso a gente encerra a sessão de perguntas e respostas, a gente encerra o webcast, então obrigado pelas respostas. E aí, fazendo um encerramento aqui, como a gente costuma destacar, primeiramente a gente agradece os investidores e as pessoas que nos acompanham aqui. Eu vou deixar os nossos canais, os nossos contatos, nosso e-mail principal, que é o ri@trx.com.br, nosso site, o próprio site de RI, que é o www.trxf11.com.br, ou institucional, que é trx.com.br. Estamos também nas redes sociais, através de @trxinvestimentos. Podemos ser acessados também no Spotify e com o nosso canal do YouTube, TRX Investimentos. Então, mais uma vez a gente agradece e até o próximo webcast. Valeu, pessoal. Até a próxima.